Bom, amigos, vamos agora dar continuidade aqui no virtual. É com muita alegria que a gente recebe a Caravana Maria de Nazaré, recebe com muito carinho a Karina Rafaeli. Ela mora em Marília, São Paulo, médica radiologista, me corrige se eu estiver errada, médica radiologista, trabalhadora e dirigente do NEA, Núcleo Espírita Amor e Paz, que fica em Marília. O tema de hoje da palestra é como a saúde do médium interfere na prática mediúnica. Um tema ótimo, espero que aprendamos bastante com ela, né? Muito necessário esse tema. Karina, seja bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, Rosângela. Obrigada, queridos amigos. É uma grande alegria nós estarmos aqui juntos da Caravana Maria de Nazaré. Então, nós queremos agradecer o convite deste domingo. Obrigada pela oportunidade, porque é sempre muito bom nós compartilharmos as maravilhas da doutrina espírita, não é? E Sim. esse tema sobre mediunidade nós gostamos bastante. E hoje a proposta é investigarmos como a saúde do médium interfere na prática mediúnica. E para isso nós utilizamos como referências sempre o Livro dos Médiuns e a coleção André Luiz, que nós vamos citando ao longo da nossa fala. Como o tema gira em torno da saúde do médium, nós vamos iniciar definindo saúde. Então, a Organização Mundial de Saúde define como sendo um estado completo de bem-estar físico, mental, social e não somente a ausência de doenças, então afecções e enfermidades. E nós, da medicina espírita, nós levamos em conta ainda o bem-estar espiritual e também a definição de saúde trazida por Emmanuel na questão 95 da obra O Consolador, que diz que saúde é a perfeita harmonia da alma. Nessa definição profunda, todos nós somos adoecidos, em maior ou menor grau, porque a intolerância, ela expressa uma desarmonia da alma, assim como o orgulho, a preguiça, o ciúme, a mágoa, ou seja, o egoísmo e os seus frutos. Então, nesse mundo em que nós estamos, de provas e expiações, esse nível de saúde ainda não é possível para nós. É uma utopia, uma realidade de espíritos mais evoluídos, espíritos superiores. A doença e todas essas imperfeições que desarmonizam a alma fazem parte de um processo natural de evolução do espírito, mas que nós devemos combater, buscando a cura da alma. E pegando então o conceito da Organização Mundial de Saúde, no âmbito da saúde mental, sempre é relevante nós termos em mente os transtornos mentais, já que nós estamos aqui falando de mediunidade e muitas vezes as coisas se confundem um pouco. Pela Organização Mundial de Saúde, os transtornos mentais, eles são caracterizados por uma combinação de pensamentos, de percepções, de emoções, comportamentos anormais que também podem afetar as relações com as outras pessoas. Então, de uma maneira geral, nós podemos dizer que os transtornos mentais, eles são alterações do funcionamento da mente, que prejudicam o desempenho da pessoa na vida familiar, social, no trabalho, nos estudos, na compreensão de si e dos outros, na possibilidade de autocrítica, na tolerância aos problemas e na possibilidade de ter prazer na vida em geral. Olha só que alguns de nós aqui já nos identificamos, hein? Aí com essa definição dos transtornos mentais. Muitos fatores podem causar um transtorno mental, desde as alterações do funcionamento do cérebro, fatores genéticos, traumas, agressões, sofrimentos, enfim, uma gama de coisas, toda essa bagagem da pessoa
espiritual, inclusive, do que nós estamos trazendo das vidas passadas, e para nós espíritas, nós ainda acrescentamos as obsessões, estudadas muito bem por Kardec no Livro dos Médiuns, capítulo 23, que é um importante fator no desencadeamento também de doenças mentais e físicas. Então, meus amigos, nós definimos saúde e agora nós vamos definir o médium, que todos vocês já estão familiarizados. O termo médium é utilizado por Kardec, que diz respeito a ser o intérprete dos espíritos, o medianeiro ostensivo de trabalho da reunião mediúnica, que tem uma faculdade, a mediunidade, e que depende de uma predisposição orgânica, física, material. Ou seja, o médium, ele precisa vir configurado com a faculdade da mediunidade. Muito bem, dito isso, quando o médium está se preparando para participar de reuniões mediúnicas em uma casa espírita, ele deve passar por capacitações, concursos preparatórios, ele deve estudar, estar ligado a uma instituição espírita séria e ser orientado sobre a necessidade do seu aprimoramento intelecto-moral, para que haja a boa prática da mediunidade. E, portanto, existem pré-requisitos para poder participar de uma reunião mediúnica. Além do estudo, ele deve se organizar para ser assíduo, não se ausentar, melhorar o seu comportamento na vida. Ele deve se evangelizar constantemente, buscar uma rotina de hábitos saudáveis, combater os vícios, não usar tóxicos, e isso inclui, por óbvio, o uso de bebidas alcoólicas. E sobre o prejuízo da bebida alcoólica no organismo, não somos nós que estamos dizendo, está comprovado pela medicina que faz mal à saúde. Então, o médium que tem o hábito da bebida de álcool já está num caminho muito perigoso, né? O caminho da obsessão. Isso não é exagero. O médium tem uma sensibilidade grande, ele tem percepções exacerbadas para entrar em contato com mentes extrafísicas. Imagine se ele usar tóxicos, ele perde o autocontrole. Como que fica isso? Não é? A droga, a bebida, o que que fazem? Rebaixam o nível de consciência da pessoa. Então, ele está se complicando e entrando em relações com entidades inferiores que querem a sua derrocada. Não querem que o médium trabalhe no bem, não querem que trabalhem a mediunidade com Jesus. Então, manter uma alimentação saudável, atividades físicas moderadas e ter, acima de tudo, um cuidado com o seu equilíbrio emocional é a base, é fundamental para a boa prática da mediunidade. Então, meus amigos, para entrar numa reunião mediúnica, antes de começar, o dirigente dessa reunião precisa conhecer a pessoa. Então, esse dirigente já entrevistou, acompanhou o candidato. Se é uma pessoa que tem hábito de bebida alcoólica, cigarros, não há condições. É a mesma conduta de quem aplica passes. Então, no caso do candidato à reunião mediúnica, o dirigente precisa, inclusive, saber se há alguma patologia de base, hipertensão, diabetes, quais medicamentos ele usa de rotina, para que, caso aconteça alguma intercorrência durante a reunião, o dirigente está por dentro de um possível quadro. Certa vez, um companheiro médium chegou na nossa reunião com dor de cabeça, dizendo que estava bastante forte. Dia de reunião mediúnica, o que que a gente fala? É espiritual, não é? Na reunião mediúnica vai passar. E aí, durante a reunião, continuou com dor, aquele negócio de aplicar passe, manifesta espírito, a dor continua, passe, nada, ele com dor. Eu falei, chega, vamos encerrar a reunião, ele continuando com dor forte de cabeça. Eu perguntei para ele, fulano, você tomou seu medicamento de pressão? Porque eu sabia, eu conhecia o médium, conheço cada um deles.
Está controlada a sua pressão? E aí ele disse, ah, Karine, esqueci. Faz 2 dias que eu não tomo. Fomos medir a pressão, estava 20/14. Foi direto dali da reunião para o pronto-socorro. Era um pico hipertensivo. Então, nem tudo é espiritual. E o dirigente, ele precisa conhecer minimamente a vida de cada um dos membros da sua reunião mediúnica. Temos que ter esse cuidado. Então, é necessário cuidar da saúde emocional também. Não dá para participar de uma reunião mediúnica em desequilíbrio. Minimamente precisa estar controlado. Claro que todos nós não somos perfeitamente equilibrados 24 horas por dia, isso não existe, nós oscilamos também, mas nós precisamos de um basal, um mínimo de equilíbrio emocional. Havia no passado uma falsa impressão ou uma falsa orientação de que a pessoa estaria supostamente com indícios de mediunidade quando ela relatava que via espíritos, que estava agitada, acontecendo coisas estranhas em casa, às vezes perturbada, ouvindo vozes, então ela seria médium. E teria que ir para a mesa mediúnica, não é? Muitas pessoas receberam o diagnóstico de mediunidade de um atendente fraterno da casa espírita, dizendo: olha, você é médium, você tem que ir para a mesa, né? Nitidamente, essa pessoa não estudou o livro dos médiuns, capítulo 17, sobre a formação dos médiuns. Kardec vai nos orientar que não há até o presente, e ainda hoje é assim, nenhum diagnóstico que possa indicar, mesmo que aproximadamente, que a pessoa possui a faculdade mediúnica. E os sinais físicos pelos quais as pessoas acreditam que sejam indícios de mediunidade, isso nada tem de certo, diz Kardec. Ou seja, não dá para fazer esse diagnóstico simplesmente pelos sinais e sintomas que a pessoa apresenta. E normalmente, esses sinais e sintomas refletem o quê? Um estado de perturbação emocional. A pessoa precisa se equilibrar, está muitas vezes passando por uma situação muito difícil e deve buscar, inclusive, os auxílios da casa espírita. Atendimento fraterno sério, né? Nenhum atendente que estudou, fez curso, vai dizer que é médio e precisa ir para a mesa, né? Então, toda a terapêutica da casa espírita, tratamento de passes, o evangelho, estudos, trabalho voluntário e as reuniões mediúnicas de atendimento fraterno para os obsessores envolvidos, as antigas reuniões de desobsessão. Tudo isso é terapêutico para essa pessoa. E quando ela estiver melhor, depois de capacitada, fez os cursos, estudou, se tiver o desejo de participar da reunião, ela poderá participar. Então, quantas pessoas supostamente com indícios de mediunidade chegam à casa espírita, passam por todo esse processo que nós citamos, conseguem se equilibrar e todos os sintomas desaparecem? Portanto, a prática da mediunidade pressupõe por parte do médium e dos dirigentes todo um cuidado de preparo e conduta. É a reforma íntima. E quanto ao exercício da faculdade, Kardec e os espíritos da codificação, no capítulo 20 do livro dos médiuns, vão nos dizer que a faculdade mediúnica em si não depende da conduta moral do médium. No tocante ao exercício da mediunidade, aí sim a questão moral é fundamental. Então, você tem a faculdade. Agora, como vai fazer o uso dessa faculdade? Aí isso é individual. E aí é que está a grande dificuldade do trabalho da mediunidade com Jesus, já que o maior inimigo do médium é ele mesmo, podendo fazer bom uso ou mau uso desse dom. Os espíritos, eles influenciam os médiums e, consequentemente, as suas comunicações, de acordo com as afinidades que existam entre eles, e que são determinadas pelas suas naturezas morais. E por isso a questão da sintonia é muito importante. O médium precisa ser sustentado por bons espíritos na prática mediúnica,
Mas se tem uma psicosfera, um padrão mental configurado por maus pensamentos, más condutas, não consegue a aproximação com os bons espíritos, que precisam sustentá-lo na reunião. Então, meus amigos, a saúde mental estabelecida pelo equilíbrio emocional, pela ética, é a base para a boa prática mediúnica e é fator de proteção para o médium contra as más influências espirituais e obsessões. E nós temos alguns casos descritos pelo espírito André Luiz na obra Missionários da Luz, que nós vamos analisar, iniciando com o capítulo 3, intitulado Desenvolvimento Mediúnico, e que mostram para nós como a saúde mental, emocional e física interferem na prática mediúnica. Então vejam só, André Luiz está acompanhando o instrutor Alexandre, que é o dirigente espiritual de um centro espírita que ele visita, e vai analisar algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico, de educação mediúnica. André Luiz relata a grande movimentação de trabalho, de natureza espiritual, muitos trabalhadores espirituais envolvidos nas tarefas daquele centro. E observa a chegada dos médiuns da reunião mediúnica. E eles conversam entre eles. E eles chegam reclamando. Um deles está ali desanimada, diz que não tem ido com assiduidade. Aliás, é um rapaz desanimado, que está tentando desenvolver a psicografia. E ele fala que não consegue desenvolver, fica com o lápis na mão, não consegue psicografar e está bastante desanimado. Uma outra senhora diz que não consegue desenvolver mediunidade, porque os benfeitores espirituais também não ajudam em nada, né? E eles estão ali reclamando antes de começar a reunião mediúnica. Eram 18 participantes. E Alexandre explica que quase todos eles confundem as coisas. Confundem os poderes psíquicos com funções fisiológicas, sem o esforço da edificação interna da alma, que requer disciplina, educação e perseverança. E ele diz que, sem a preparação necessária, o intercâmbio mediúnico é quase sempre uma viagem aos círculos das sombras. Olha o perigo da falta de preparo. Então, vamos ver por que Alexandre está dizendo isso para André. O que acontece com o grupo mediúnico? Quais são as dificuldades? Então, Alexandre se posicionou ao lado do rapaz, que esperava ali com o lápis na mão, pela psicografia. E ele fala para André: olha, observe, oferecendo um auxílio magnético para André poder analisar esse rapaz. E ele percebe, André, pálidas irradiações ali na questão mental, e reparando no aparelho genital, André ficou pasmo. Ele identificou, entre aspas, bacilos psíquicos fluídicos que estavam ali consumindo fluido vital do rapaz, mas que foram produzidos pela má conduta com relação ao sexo, aos prazeres inferiores. Então, esse rapaz, que estava bastante desanimado, né, que não conseguia psicografar, ele tinha um desregramento nessa área. Ele estava envolvido com espíritos mais grosseiros, também ligados a isso. E o rapaz, ele admitia que a sua conduta na esfera sexual nada tinha a ver com espiritualidade. Ele separava as coisas. Uma coisa é a vida no mundo, outra coisa é a espiritualidade. Olha a visão distorcida dele. Ou seja, era um rapaz adoecido. André então observa um outro senhor do grupo mediúnico e sente um odor característico, rosto pálido. Esse senhor não conseguia sustentar a concentração do pensamento com equilíbrio ou com relativa calma, porque ele usava bebidas alcoólicas de maneira regular. Ele tinha um hábito da bebida. Então, André observa o estrago no aparelho gastrointestinal, no fígado,
no baço, no sistema porta. E Alexandre explica que todo o sistema endócrino foi atingido pela atuação tóxica das bebidas alcoólicas. Então, é um outro caso. Na sequência, Alexandre pede para que ele observe uma outra senhora, também com fraquíssimas irradiações na organização mental. André vai percebendo várias deformações, uma grande dilatação no estômago, fígado aumentado, com também odores característicos, e o estômago lotado de alimentação. Ela tinha comida até se empanturrar, e esse fígado aumentado deveria ser esteatose, né, gordura. Então, Alexandre vai explicar que o seu desvio é na área da alimentação. Totalmente descuidada em si mesma, ela caiu na glutonaria. Então, ela comia, né? Comia, comia, comia. Ou seja, esse hábito, né, de comer demais, com esse hábito ela acabou se envolvendo com entidades espirituais também comilonas que vivem nessa condição. Olhe que situação difícil. Então, Alexandre explica sobre a importância da educação da alma para o desenvolvimento e bom exercício da mediunidade. E ele diz que atender à santificada missão do sexo, ok. No plano respeitável, canalizando energias, tudo bem. Fazer uma boa refeição também, não tem nada demais. E ele ainda diz que usar eventualmente um aperitivo não significa desvios espirituais, mas o excesso, a constância, o hábito implantado e tudo que vem envolvido com esses hábitos, não é, meus amigos? Significam desperdícios lamentáveis de força, de energia, e Alexandre diz que tudo isso retém aquela alma nos ciclos inferiores. André está pasmo, surpreso com tudo isso. Então ele pergunta, mas por que nós não podemos dizer para os nossos irmãos encarnados, congregados ali, né? Vamos passar uma mensagem espiritual esclarecendo? E o Alexandre explica que não é bem assim. E ele fala, tenhamos calma. Estamos no serviço de evolução e adestramento. Nossos amigos, eles não são rebeldes ou maus no sentido voluntário, mas eles estão espiritualmente desorientados e enfermos, eles estão doentes. Eles não podem se transformar de um momento para o outro. O benfeitor espiritual diz que compete a eles ajudá-los no caminho educativo. Então, a espiritualidade ajuda. E isso é algo impressionante, e quando nós pensamos sobre isso, devemos ter uma gratidão imensa à espiritualidade, porque mesmo assim, com todo esse quadro difícil desses nossos amigos aí do livro, no fim do capítulo, nós temos uma orientação que nos dá um grande alento, porque o instrutor Alexandre, ele diz que mesmo com todas essas enfermidades da alma desses companheiros, da reunião e que dificultam a prática da mediunidade, dificultam o trabalho dos espíritos. Imagine o trabalho deles para bloquear e diluir todos esses fluidos aí. Mesmo assim, diz Alexandre que todas as reuniões mediúnicas são proveitosas. E ainda que os passos ali, né, do grupo sejam vacilantes na senda, ele diz que tudo eles irão fazer para defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo, que é um dos tipos de obsessão. E esses companheiros citados, eles estão sendo vampirizados por conta das suas más condutas. Mas vejam só, apesar dos nossos defeitos, das nossas enfermidades da alma, nós somos imensamente amparados. No entanto, Alexandre, ele deixou bem claro que as possibilidades de produção efetiva na reunião mediúnica são limitadas por conta das condições dos seus membros.
Lembra que Kardec vai nos dizer que as tarefas em uma reunião mediúnica vão se elevando, vão aumentando na medida das possibilidades dos seus membros? Ele fala no capítulo sobre reuniões e sociedades espíritas, é um capítulo maravilhoso que nós devemos estudar. Que uma reunião é um ser coletivo, ou seja, a homogeneidade de pensamentos, a intensidade de objetivos é que determina a produção da reunião mediúnica e a questão da sintonia, que é fundamental para a reunião mediúnica. Então, lembre que eles estão aqui reclamando de desânimo, da falta de ajuda dos espíritos. Eles não se ajudam. Então, sobre as tarefas da reunião mediúnica, o que vai acontecer, meus amigos? Vão ser realizadas ali as tarefas que são possíveis e não as que são ideais, né? Existe o possível e o ideal, mas o ideal exige bastante dedicação de cada membro da reunião. Então, cada um tem a sua responsabilidade sobre o bem que deixou de fazer por conta do mal que está dentro de si, não é? E sobre esse amparo impressionante da espiritualidade, nós vamos ter orientações primorosas ainda nessa obra Missionários da Luz sobre a saúde do médium. Vamos mais a um caso prático que está no capítulo 1, o psicógrafo. Então, agora a gente volta lá para o início da reunião, quando o André está chegando no centro espírita. André Luiz está no salão do Centro Espírita com essas 18 pessoas encarnadas, recebe lá a grande assembleia de desencarnados, ele observa fios luminosos separando cada grupo de desencarnados da casa espírita, com seus respectivos assistentes espirituais. Os 18 encarnados, os membros da reunião, estavam ali em concentração de pensamento, cada qual emitindo raios luminosos de cores específicas e diferentes entre si. Lembra lá, né? Uns são bem fraquinhos e tal. E esses raios formavam uma corrente de força na reunião, formada por fluidos vitais desses companheiros. E eram esses fluidos despejados numa espécie de fonte que seria utilizada pela espiritualidade nos trabalhos. Eles usam os nossos fluidos vitais. É como o trabalho de passes, né? Que nós temos na casa espírita. Passe misto, fluido vital do médium, fluidos espirituais. Então, nós temos que cuidar muito dessa questão. Quem é que qualifica o nosso fluido vital? Somos nós. E para maiores detalhes, voltamos lá para o capítulo 14, leiam o capítulo 14 da obra A Gênese sobre fluidos. Temos ali um tratado sobre fluidos, e aí especificamente sobre como são qualificados os nossos fluidos. Esses fluidos dos médiuns eram associados aos fluidos dos trabalhadores espirituais e utilizados nas diversas linhas de frente e necessidades. E os espíritos que iriam se comunicar pela psicografia estavam ali selecionados pelos responsáveis. E Alexandre relata a dificuldade de se realizar a comunicação. Ele diz que existiam 6 comunicantes prováveis, mas na reunião apenas compareceu um médium em condições de atender. Nós vimos por quê, né? Nós vimos as questões ali do grupo. Um tinha condições. E aí ele explica que a mensagem vai atender a interesses gerais, coletivos, porque não há condições entre os encarnados da reunião para qualquer serviço mais extraordinário, um serviço diferente. E conta que o médium, ele é responsável pela manutenção dos seus recursos interiores. E ele fala sobre a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Mas ele diz que também os médiuns recebem a cooperação espiritual para os estímulos exteriores, para o intercâmbio, a fim de que eles tenham paz e assistência nas aquisições mais simples da vida. E era isso que eu gostaria de ressaltar com vocês,
sobre essa cooperação da espiritualidade amiga. O capítulo relata que antes do trabalho, o médium é auxiliado para que não haja uma perturbação da sua saúde física. Então, o Alexandre, ele vai dizer que a mensagem ou a transmissão da mensagem não é simplesmente um tomar a mão. Então, ele está se referindo à psicografia, mas nós vamos estender aqui para todos os tipos de mediunidade. E ele diz que há processos complexos, intrincados ali relacionados. E observa, no corpo do médium, André observa, um grande laboratório de forças vibrantes. E aí, eu tenho certeza que muitos de vocês também já pensaram sobre isso, né? Sobre esse processo durante o transe mediúnico, e até antes, quando se começa a se estabelecer as ligações fluídicas entre o médium e o espírito, quando ele começa a captar as emoções, os sentimentos do espírito que ele irá se manifestar, o médium pode sentir um mal-estar, uma angústia, uma irritação, sim, raiva, dores físicas, dor de estômago, taquicardia, cefaleia e tantos sintomas desagradáveis, não é? E aí, pessoal, isso faz mal para a saúde do médium? Para o seu corpo físico? Como é que é isso? Não é? Sem falar no processo fisiológico do transe em si. Há todo um desgaste envolvido no momento do ato mediúnico. O médium tem taquicardia, sente as dores e angústias do comunicante durante a comunicação, sudorese, tem aumento da pressão arterial, tem liberação de adrenalina, cortisol, entre outros. Há um pico de estresse. Será que o médium poderia adoecer por conta disso? No início dos meus trabalhos com mediunidade, né, lá atrás, quando comecei a estudar, isso ficava na minha cabeça, não é? Como é que funciona tudo isso? Por que que o médium não adoece? Como é que o corpo físico do médium não é prejudicado no trabalho? E o Alexandre, ele trouxe para nós as respostas. Há uma proteção orgânica realizada pela equipe espiritual da casa espírita que o médium está ligado pelo trabalho. Então, esse capítulo, ele é muito esclarecedor. E o benfeitor espiritual diz que não há improviso e a preparação espiritual, ela deve ser incessante, porque qualquer incidente pode perturbar o aparelhamento sensível do médium. E ele faz uma comparação com uma pedrada que interrompe o trabalho de uma válvula receptora. Então, ele fala que a cooperação magnética da espiritualidade é fundamental para a execução da tarefa. Então, vejam como nós somos amparados pela espiritualidade, que trata com seriedade o intercâmbio mediúnico em uma instituição espírita séria, organizada, e por isso a importância do exercício da mediunidade na casa espírita, porque a organização para a realização de uma reunião mediúnica ela é muito grande. E Alexandre, ele explica exatamente isso, dizendo que a operação da mensagem não é nada simples. Muito antes da reunião, o médium já foi objeto de atenção especial, para que pensamentos grosseiros não pesem no campo íntimo. Que pensamentos grosseiros? De um vingador, por exemplo, um obsessor que irá se manifestar através desse médium que está morrendo de ódio de alguém. Quando ele senta na sala de reunião mediúnica, ele foi assistido por vários outros operadores do plano espiritual, mais amparo espiritual. E aí ele conta que as células neurológicas daquele médium analisado, essas células receberam um novo coeficiente magnético, então tem um aporte fluídico magnético para que não haja perdas importantes. Ele fala de perdas do tigroide, que são os corpúsculos de Nils, organela na célula,
tem a ver com o metabolismo de proteínas necessário aos processos de inteligência, para que não haja uma perda, um prejuízo nessa questão. E ele diz que o sistema nervoso simpático, no campo autônomo do coração, também recebeu auxílio energético. O sistema nervoso central também foi atendido para que não comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O nervo vago, ele conta que foi defendido pela influência espiritual do bem contra qualquer choque de vísceras. Nervo vago, um dos 12 pares cranianos, ele é responsável pela diminuição de batimentos cardíacos, movimentos respiratórios, produção de suor, reflexos da tosse, deglutição, contração das cordas vocais para produzir a voz, enfim, uma série de questões. Ele foi protegido. As glândulas suprarrenais receberam um acréscimo de energia para que se verifique essa produção de adrenalina necessária ali durante o processo, né? Esse dispêndio que há das reservas. Enfim, essa orientação de Alexandre serve para chamar a nossa atenção para a complexidade do processo, para o amparo que nós recebemos, para nós não tratarmos da reunião mediúnica como algo banal, não é, pessoal? É uma grande responsabilidade do médium no serviço. E vocês fiquem pensando assim, né? Pensem aí, imagine depois de tudo isso a gente fala assim, ah, hoje eu não vou, né? O médium fala, ah, hoje eu não vou, tô cansada, não me sinto bem, não vou. Então, para que o médium tenha sucesso e cumpra a mediunidade com Jesus, ele precisa seguir a orientação de Emmanuel para o Chico sobre disciplina, que é a história que todos nós conhecemos. Mas que disciplina que é essa? É a disciplina das emoções, de comportamentos, de bons hábitos. O médium é uma pessoa mais sensível que os demais. Tem sensibilidade mediúnica. Ele precisa ter uma vida bastante regrada, ética. Não é fácil, mas é possível. Uma outra questão importante. A mediunidade, ela leva à doença ou a algum transtorno mental? Kardec fez essa pergunta, ele investigou com os espíritos no Livro dos Médiuns, capítulo 18, intitulado Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. Então ele pergunta: a faculdade mediúnica é indício de um estado patológico qualquer ou simplesmente anormal? E os espíritos dizem: algumas vezes anormal, mas não é patológico. Há médiuns de saúde vigorosa. Os que são doentes são por outras causas. E aí ele vai contar para nós que o exercício muito prolongado de qualquer faculdade, não só da mediunidade, produz cansaço, fadiga, com a mediunidade também, principalmente a mediunidade de efeitos físicos, né, por conta do desgaste de fluidos, mas que tudo isso pode ser reparado com repouso. É uma vida regrada, né? Descansa, que tá tudo bem, uma boa noite de sono. Mas em caso de muito cansaço, os espíritos vão dizer: olha, então precisa se abster, afastar, até reorganizar a vida, ver o que está acontecendo, tem algum ponto aí de desequilíbrio, para que possa prosseguir adequadamente com o exercício da mediunidade. E a mediunidade, então, pode produzir transtorno mental? Kardec, naquela época, usa o termo loucura, século XIX, e pergunta isso para os espíritos, que respondem que a mediunidade não produzirá loucura onde o princípio não exista. Ou seja, a pessoa que desenvolveu algo ali já tinha uma questão, uma predisposição. Ao contrário, né, pessoal? Ao contrário, o exercício mediúnico equilibrado é fator de proteção para a pessoa, de saúde mental e saúde física. Então, a mediunidade, ela não leva à enfermidade. A pessoa pode ter um transtorno mental de base, inclusive ser médium, uma depressão, por exemplo, uma ansiedade patológica, podem estar associados. E é por isso que o médium precisa ser acompanhado, entrevistado, capacitado antes de ir para a reunião mediúnica. É diretriz de segurança para o trabalho. Então, meus amigos, a meditação é um excelente recurso terapêutico. Oração, hábitos saudáveis,
fazer as leituras edificantes, os estudos, o trabalho voluntário, fazer o bem, caridade, estar na reforma íntima, para melhorar a sintonia e atrair os bons espíritos que sustentam o trabalho mediúnico do médium, então atrair os espíritos protetores. Então, o trabalho no bem, ele é protetivo da saúde. O evangelho precisa ser o piso vibratório de sustentação do médium. Mas o médium pode ter doenças físicas? Claro que sim. E quem é que não tem, não é? Imagine que o Chico tinha várias doenças. O Divaldo tem algumas, como qualquer pessoa, mas que não interferiram e não interferem na prática mediúnica. E nós devemos lembrar que sempre poderia ser tudo pior, não é? No entanto, esses médiuns citados se mantiveram firmes no trabalho. No caso deles, um trabalho de mediunato, né, de missão, conseguiram longevidade e um controle minimamente aí das suas enfermidades eventuais, né? O Chico tinha alterações oculares, ele tinha hiperplasia de próstata, hérnia, enfim, uma série de coisas que foram perfeitamente controladas. Então, nós devemos permanecer firmes no compromisso do trabalho mediúnico, prosseguindo com fé, com esperança, coragem e sendo bons instrumentos a serviço do Consolador prometido por Jesus. Meus amigos, acho que vou parar por aqui. Vamos ver se nós temos algumas questões. E é isso. Muita paz a todos. Bom, alguém tem pergunta? Aí eu gostaria de fazer uma fala. Eu achei muito oportuno você falar da saúde do médium, né? E aí a importância que se tem dessa sequência de tratamento, autotratamento que você trouxe, né? Meditação, oração, boas leituras, porque a maioria dos médios que não fazem, né? Porque acreditam que não precisa, a espiritualidade cuida, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso que me deixou assim bem instigado. Obrigada, Jaime, pela contribuição. Exatamente. A gente tem essa fala, né? Não, a espiritualidade cuida e dá tudo certo, né? Como se o médium fosse só um motor, né? Que passa uma força ali e pronto. Não é bem assim, né? A gente estuda muito isso no livro dos médiuns. E aí você está falando aí, Jaime, me lembrei de uma fala na obra Nos Domínios da Mediunidade. André Luiz está lá juntamente com o instrutor Aulus desse livro, né, que é um estudioso da mediunidade, e eles estão ouvindo uma palestra do instrutor Albério, que traz algumas dicas preciosas, né, sobre mediunidade. Acho que é o grande ponto, Jaime, porque o Albério vai dizer assim: a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Então, aí é que está. A mediunidade nos obriga a manter uma higiene mental, porque a doença, ela começa no pensamento. Se você está magoado, com ódio, com ressentimento, você é irritado, impaciente, você está banhando as suas células com esses fluidos, não é? Então a doença já começa aí, quer dizer, o médium, ou todos nós, né? A gente estende, a gente está falando de mediunidade, mas todos nós devemos começar então lá, na causa, que é o pensamento, que exterioriza na fala e nas atitudes. E o Albério, ele vai dizer o seguinte, que em mediunidade, nós não podemos esquecer o problema da sintonia, então a questão do pensamento, ele vai falar sobre as afinidades, né, daqueles que se afinam conosco e vice-versa, fala das nossas reações, que nós agimos e reagimos sobre os outros, né, e já que a mente é a base de todas as manifestações mediúnicas e determina a qualidade da manifestação mediúnica, é muito importante nós enriquecermos esse pensamento. Quer dizer, pegando aí antes do adoecimento, né? Mudar o nosso padrão mental. Ele traz umas dicas, então. Ele diz assim, vou lembrar algumas, né? São várias dicas, vamos ver algumas aqui. Ele fala que é contraproducente intensificar
uma movimentação de energia sem disciplinar os nossos impulsos. Quer dizer, é o controle emocional. Então, nós vamos lá na reunião doar fluidos, impulsos, mas nós não temos a disciplina desses impulsos, desses fluidos, né? Ele fala, é perigoso possuir sem saber usar, não é? Ele vai falar uma série de coisas que a mediunidade por si só não basta, né? É muito importante nós analisarmos o tipo de onda mental que nós temos, o nosso padrão de pensamento, a onda mental que nós assimilamos para conhecer também a qualidade do nosso trabalho e ter a saúde mental e física, né? Então, nós temos que identificar no início ali esse padrão mental para poder modificar. E aí nós vamos buscar todos esses recursos, essas ferramentas para fazer a transformação mental antes de exteriorizar, né? Que o nosso problema é que a gente joga porcaria sem fazer o controle interno. A gente precisa ter um controle interno de produção, né, Jaime? Então, aí entra a oração, o trabalho de passe, né, o trabalho na casa espírita, o trabalho no bem e tudo mais. Na verdade, nós devemos implantar bons hábitos, né? E começa lá no pensamento. Tudo bem? Ok, muito obrigado. Rosângela, e você? A Márcia quer falar. Fala, Márcia. Então, a tia Sônia disse que agora a gente vai pegar um momentinho e fazer separação do online com o presencial. A gente vai se despedir, vai deixar vocês continuando com a discussão interna, mas aqui a gente precisa. Encerrar. Então, a gente vai pedir licença para encerrar a nossa participação, agradecendo demais. Tia Sônia, se quiser dar alguma palavrinha de despedida. Não, você tem que vir aqui para ficar perto do microfone. Então, a tia Sônia vai se despedir. Está muito bem, dona Sônia, não precisa pegar ela, não. Ô, Rafaele, que coisa linda. É uma coisa importante demais quando você fala que o trabalho nos protege. Eu sempre falo para todo mundo isso. Estamos numa festa como médios, estamos num trabalho na casa espírita varrendo como médios. Qualquer tarefa, nós estamos como médios. Depende de nós essa sintonia com o alto, para a gente poder ficar bem. Você foi muito brilhante, como sempre, né? Obrigada, de coração. Todo mundo aqui está dando adeus para você, tá dando? Ó, ê! Grande abraço, querida. Beijão para vocês, bom trabalho. Obrigada. Tchau. Tchau. Aí, Karina, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a alimentação. Um dia antes, no caso, por exemplo, hoje é reunião mediúnica, palestra do dia. Ontem, eu não poderia comer carne de porco, camarão, essas coisas. Isso procede? Olha, Rosângela, alimentação, vamos lembrar então a instrução ali do Alexandre. O que ele comentou conosco é sobre o excesso. Aí vamos colocar o excesso e a falta, né? Porque, por exemplo, Rosângela, com relação à carne, né? O pessoal fala, olha, no dia da reunião, não pode comer carne. O Divaldo come carne, o Chico comia carne, né? São as nossas referências aí como médiums. Naquele dia, então, fazer uma alimentação mais leve, dentro das suas necessidades. Porque, veja bem, tem pessoas que têm a necessidade da carne. Não vamos nem entrar no mérito de que a carne faz mal, não faz mal, na medicina, não vamos nem falar disso. Vamos pensar que a pessoa tem a necessidade da carne. Naquele dia ela não come para reunião mediúnica. Ela se sente mal, né? Já aconteceu isso, olha, não consigo. Nós já tivemos alguns casos assim. Eu tenho o hábito da carne, estou tentando diminuir um pouco, mas ficar totalmente sem comer carne, eu não consigo. Tem pessoas que são assim. Então, vejo muito a questão do Divaldo nessa fala.
ele come carne. No dia da reunião, dá uma diminuída, né? Ou um pouco antes. Claro que o ideal é que a gente mantenha uma alimentação mais saudável, né? Hoje a gente sabe que não tem necessidade de comer carne. Os estudos dizem que a carne faz muito mais mal do que bem, mas isso é um processo lento ainda, né? A gente não pode ser radical com relação a essa questão. A pessoa tem o hábito da carne, você vai falar, olha, não pode comer carne hoje. Ela vai ser um problema. Então, a coisa é paulatina. O Alexandre diz no capítulo, né? A natureza não dá saltos, a transformação ela não acontece assim da noite para o dia, então vamos devagar. Fazer uma alimentação, se conseguir, mais frugal, mais leve, né? Isso seria o ideal. O que não pode mesmo? Bebida de álcool, cigarro, tóxico, por óbvio, né? Isso não é possível. Tá bom, Rosângela? Tá bom, obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Jaime? Ah, se você vai me deixar eu perguntar, estamos mal, passar o dia perguntando. Muito interessante, né? Muito gostoso te ouvir, Sim. ao mesmo tempo que vem os puxões de orelha, né? Das nossas processos de higiene mental. Eu tive, a minha mãe desenvolveu Alzheimer e num psiquiatra que eu fui depois do desencarne dela, ele veio trazer uma informação que eu tenho até hoje processando isso, né? O quanto que você guardar mágoas e ficar remoendo isso traz malefícios, né? Traz prejuízo para a constituição física e também para espiritual e perispiritual. Então, se possível, eu não sei se ainda temos tempo, Rosângela, Temos. se você pudesse falar um pouquinho desse perdoar, né? 70 vezes 7, o mesmo erro, hein? Eu acho que seria interessante, seria um acréscimo muito bacana. Exatamente. Obrigada, Jaime, pela contribuição. Acho que isso é fundamental para todos nós, não é? No caso da mediunidade, mais ainda. Você veja que esses processos degenerativos, né, como a sua mãe passou, querer esquecer algumas coisas e não conseguir, não é? Você vê o Alzheimer, é o esquecimento. Então, sim, a questão da mágoa, do ressentimento tem tudo a ver. E é muito interessante porque nós nos lembramos de Ivone do Amaral Pereira, né? Essa extraordinária médium. E ela conta no seu livro, na sua autobiografia, que ela pede para o seu mentor espiritual, para os seus mentores, né? Um deles o Bezerra e tudo mais, ela pede para que ela tenha contato e seja sustentada pelos bons espíritos. E então, os mentores vão dizer para ela o seguinte: olha, tudo bem, então você precisa se preparar para isso, não é? E aí ela passa por uma série de situações, né, na vida. A vida da Ivone foi bastante difícil, como nós conhecemos, ela foi prejudicada muitas vezes, ela foi até acusada de roubo, ela teve situações difíceis, situações de perdas, de necessidades e tudo mais, e ela foi, né, Jaime, interiorizando o ressentimento e a mágoa. Ela não conseguia perdoar. Então, ela conta na sua autobiografia que ela só conseguiu estabelecer, melhorar a sua sintonia depois de todas essas provas, lições, expiações que ela passou, e ela conseguiu perdoar. Então, é um processo lento, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, porque o perdão, ele é uma construção interna, e ele é feito com tijolinho por tijolinho, mas é possível nós irmos trabalhando. E a doutrina espírita, ela nos ajuda muito, porque nós temos a compreensão das questões existenciais, dentro dos princípios da doutrina. Então, situações difíceis, sofridas que nós estamos passando, nós conseguimos compreender, não é? Pelas vidas passadas, pela questão, então, reencarnações, imortalidade da alma, lei de causa e efeito, tudo que nós estamos passando tem um sentido, não é por acaso. Pessoas que nós estamos envolvidas ali, nós temos vínculos que são vínculos bons ou ruins,
de afetos ou desafetos, e tudo isso está envolvido nos nossos relacionamentos e nessas pendengas aí que acontecem, né? Nos conflitos que nos levam à ofensa, né? Ainda nos ofendemos, não chegamos naquele ponto lá de não nos ofender, ainda nós somos melindrados, somos orgulhosos, mas é possível trabalhar tudo isso como Ivone fez. Primeiro, é uma tomada de consciência, né? Ter uma amplitude disso e querer realmente trabalhar o perdão nos diversos âmbitos aí dos nossos relacionamentos. Começa por aí, né? E a Ivone consegue, depois que ela tem essa tomada de consciência, consegue trabalhar o perdão, melhora a sintonia com os bons espíritos e tem, então, toda a produtividade, da mediunidade que nós conhecemos aí através dos seus livros, né, Jaime? Ok, né? Muito obrigado. A importância da gente cuidar do nosso interior, né? Cuidar Fazer do sentimento, né? uma boa higiene mental, né? A gente poder boas leituras, boas práticas. A Sandra quer fazer. Entender o outro, né, Jaime? Entender que todos somos falhos, julgar menos, né? Nós julgamos muito, cobramos muito do outro, coisas que talvez se nós estivéssemos no lugar daquele que nos ofendeu, talvez a gente fizesse até pior, né? É, Então, ter essa visão, essa compreensão da vida, dos graus de maturidade do espírito, são muitas questões envolvidas, mas que nos ajudam, sim, a trabalhar o perdão, né? obrigado, Sandra. Karina, em relação assim aos vícios, aos maus hábitos, né, que a gente tem ainda, né, carrega, é possível você iniciar o trabalho mediúnico, começar a trabalhar e aos poucos abandonando e deixando esses vícios e aí o trabalho ser mais produtivo, digamos assim, ou você tem que eliminar todos esses hábitos para depois iniciar o trabalho? Uma boa pergunta, Sandra, é isso mesmo, viu? Mas veja só, que vícios, né? Não tem como nós colocarmos numa reunião mediúnica uma pessoa que usa drogas. Vamos colocar uma coisa, né? Uhum. Drogas, uma pessoa que é alcoolista, né? Isso realmente não é possível. Mas os nossos vícios morais, não tem como, porque nós não podemos esperar nós ficarmos perfeitos para começar o trabalho, é o contrário, né? Isso não vai existir, né? Então, nós vamos aí na toada da orientação de Alexandre. Ele fala, olha, todos esses irmãos aqui, eles têm, e olha que são pessoas complicadas ali naquela reunião. E mesmo assim, existe o trabalho, né? Dentro daquilo, né? É o ideal ou é o possível? Claro que nós não vamos exagerar, não vamos colocar lá uma pessoa drogada dentro da reunião. Mas, minimamente, os nossos vícios morais, que todos nós temos, a transformação é paulatina, não é? Não Uhum. teremos reunião mediúnica, não é, Sandra? Se a gente for cortar todo mundo, nem a gente vai para reunião, né? Não tem ninguém. Não. É assim, eu tenho a experiência própria, né, de ex-fumante, e quando eu comecei a trabalhar, eu ainda era fumante, né? E o que me fez parar de fumar foi o começar a trabalhar. Por quê? Porque chegou um momento, eu comento sempre isso, eu comecei a me sentir muito hipócrita, né, por estar fazendo uma coisa e ter outro comportamento. Então, eu ia para a reunião, o cigarro não ia, mas ele ficava na mesinha de cabeceira me esperando. Eu chegava em casa, era a primeira coisa, desesperada, correndo atrás do cigarro. E aí chegou um momento que eu comecei a me sentir muito hipócrita, porque as duas coisas não funcionavam. E aí foi quando eu decidi e consegui, graças a Deus, abandonar o cigarro. Exatamente, olha, parabéns, viu? Mas você tem toda a razão. A reunião mediúnica, ela é uma grande ferramenta de reforma íntima, mas uma grande ferramenta. Então, nós costumamos dizer exatamente essa sua fala, que, olha, o trabalho, né, na reunião mediúnica é um grande incentivador de mudança. Porque uma hora, viu, Sandra? O cigarro não, porque todo mundo sabia que você fumava, mas vamos imaginar aí uma outra, né? Não, sim. Imperfeição, alguma coisa, uma hora nós vamos ser expostos ali, né? E a espiritualidade vai permitir esse teste. Quando eles vão dizer, olha, acompanhei você o dia todo, hein? Você está falando isso daí, mas não é bem assim, não, né? Você não age dessa
maneira, né? E que a espiritualidade é muito fraterna, muito amorosa conosco, né? Não deixa muito que essas coisas aconteçam, mas uma hora nós vamos ali ser expostos em alguma grande imperfeição que ainda trazemos. Então, sim, a mediúnico, o trabalho no bem, qualquer tarefa espírita, né, espiritual, é um grande estímulo para que a gente mude para melhor, né? Obrigada, Karina. Ok, né? Então, só nos cabe agradecer a Karina pela exposição, pelo tema, pela importância, né, de ressaltar essa mudança que nós precisamos fazer. E é necessário que façamos. Uma coisa interessante que eu tenho pensado muito, né? O momento da oração, que é o momento que a gente se conecta com Deus, né, com a espiritualidade maior, é um momento de exercício, de início, de start. Mas a nossa meta é que a nossa vida seja uma oração constante, né? Então, quando conseguimos fazer que o nosso dia a dia, os nossos pensamentos e as nossas ações sejam em forma de oração, aí sim estaremos mais próximos do que a gente veio buscar, né? Que a evolução é a perfeição. Então, agradecer você, Karina, agradecer a todos os participantes, né? Por estarem junto conosco nesse momento, nesse domingo. E eu quero convidar a Rosângela para fazer a nossa prece de encerramento. Muito obrigado, né? Maravilhoso. Eu vou pedir depois para o Zarone mandar a gravação para mim, que eu quero ouvir de novo, né? Essa tua palestra. Muito boa mesmo. Muito obrigado, Karina. Fique com Deus. As nossos coraçõezinhos, nosso momento de reação, né? Foi muito lindo. Também quero vir depois. Achei muito interessante, apropriado para o momento, né? Gratidão. Espero que você volte outras vezes, tá bom? Então vamos abaixar nossas cabecinhas, elevar nossos pensamentos e agradecer a Deus e a Jesus e a Maria de Nazaré por esse momento de aprendizado que possamos levar para as nossas vidas e pôr em prática tudo o que aprendemos aqui hoje. Obrigado, Jesus, por mais esse momento e que possamos hoje ter um final de domingo maravilhoso. Agradecemos a Karina pela sua presença, por nos brindar com essa linda palestra. Obrigado por tudo. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, né? Zanoni, você vai parar a gravação agora?